Então, existem níveis de hábitos. Os pequenos, por exemplo, as atividades do dia a dia, que podem ser ruins ou não, como escovar os dentes, horário de comer, horário de tomar banho, atividades do trabalho e etc. Então, existem os pequenos hábitos. Os pequenos hábitos são coisas simples que a gente faz automaticamente no dia a dia, igual eu falei aqui, escovar os dentes, o horário que você tem para almoçar, o horário que você tem para tomar, por exemplo, o café da tarde ou a janta. Normalmente aquilo já veio da gente, já automaticamente o cérebro já criou atalhos para que você possa fazer de uma forma mais fácil, né? E tem os grandes hábitos, por exemplo, os comportamentos, atitudes, formas de pensar, agir, as emoções e etc. Então, os grandes hábitos são comportamentos, né? São as atitudes, as formas de pensar. A gente acha que não, a gente acha que uma forma de pensar não é um hábito, a gente acha que a forma de se agir, ou de ser agressivo, ou de ter raiva, ou de ser ansioso, ou as emoções, sabe assim? Ou você não controla as emoções, ou ter aquele tipo de certas emoções, ou ter um trauma, por exemplo. Isso é um hábito. A gente acha que não, mas esses são hábitos, são os grandes hábitos, né? Que eles surgiram de algum lugar, eles teve origem. Mas os traumas, os medos, as coisas que nos impedem de ir para frente, são os pequenos hábitos que começou lá atrás e eles foram se tornando monstros gigantes. Por isso que eu falo para você tomar cuidado para você não transformar o seu pequeno hábito, suas pequenas coisas ruins em algo gigantesco, porque aquilo pode virar um trauma. Eu vou te explicar aqui, eu vou te mostrar como que isso vira um trauma, como que isso vira algo gigante, como que isso pode influenciar nosso comportamento, a forma como a gente é, a forma como a gente age, a forma como a gente pensa. Né? Se a gente começa a pensar muitas coisas ruins, aquilo vira um hábito, a gente começa a pensar coisas ruins. Se a gente começa a ter um certo tipo de sentimento, de emoções, ou de raiva, ou de reclamação, aquilo vira hábito, a gente começa a reclamar sempre de tudo. Né? Então existem esses dois tipos, então, os pequenos hábitos e os grandes. E como eu escrevi ali embaixo, muitas pessoas focam em mudar os pequenos hábitos do dia a dia, achando que isso vai resolver, mas a verdadeira mudança é algo mais interna e profunda, que são os grandes hábitos. O que prejudica a gente na nossa vida são os grandes hábitos, não os pequenos. É claro que tem os pequenos que também prejudicam, mas os pequenos hábitos, na maioria das vezes, se você para pensar na sua vida, na sua rotina, eles mais nos ajudam do que nos atrapalham. Os pequenos hábitos que eu digo, igual de escovar o dente, de jogar o lixo no horário certo, de almoçar no horário certo, sabe assim? Esses pequenos hábitos, eles nos ajudam a gente manter nossa rotina, ajuda a gente fazer as coisas ali de uma forma regrada, de uma forma certa, né, disciplinada. Então, a maioria das vezes, os pequenos hábitos, eles são saudáveis. O que atrapalha a nossa vida são os grandes hábitos, que são os sentimentos, os pensamentos, as ações, nossos comportamentos, né, nossa forma de pensar, enfim. E esses grandes hábitos, igual eu falei aqui, esses grandes hábitos é que a gente tem que resolver, que a gente tem que trabalhar neles, que a gente tem que focar neles, não os pequenos hábitos. Claro que os pequenos hábitos influenciam nos grandes, igual eu falei, se você não resolver esses pequenos hábitos, eles começam a crescer, né, e viram algo gigantesco. Então é claro que você tem que dar atenção para as duas coisas. Mas se eu fosse falar alguma coisa aqui para focar, seria focar nos grandes, porque os grandes já estão enraizados. Né? Os grandes, igual eu falei, esses pequenos hábitos aqui são pequenos hábitos que dá para a gente trabalhar neles. A gente consegue mudar depois de um tempinho assim trabalhando neles. Agora, esses grandes hábitos, né, que tem em vermelho ali, eles são grandes, realmente, eles estão com raízes, estão enraizadas ali em você. E esses grandes hábitos precisam de muito mais esforço seu. E de mais atenção também. Por isso que você precisa focar neles primeiramente, porque se você não focar neles, eles vão continuar te prejudicando. Por mais que você... imagina, pensa comigo, você tem esses dois hábitos, os pequenos hábitos e os grandes hábitos. Se você começar a focar nos pequenos hábitos, às vezes você não vai conseguir mudar esses pequenos hábitos, você não vai conseguir ter disciplina, persistência para mudar esses pequenos hábitos, porque esses grandes hábitos, que são seus comportamentos, sentimentos, sua preguiça, sua procrastinação, por exemplo, vai te atrapalhar nas pequenas coisas. Então, por isso que às vezes a gente fala de mudar pequenas coisas. É claro, é importante mudar, a gente começa um passo de cada vez, né? Mas se a gente não tratar essas coisas grandes e focar nelas e dar uma força maior, não adianta o que a gente fizer nesses pequenos hábitos, não adianta o que a gente fizer no dia a dia, pequenas coisas, não vai funcionar, porque os grandes hábitos, esses traumas, sentimentos, pensamentos, eles vão estar influenciando muito mais nossa vida e prejudicando muito mais, atrapalhando a gente em outros trabalhos pequenininhos que seriam fáceis, mas não está sendo fácil porque tem esses traumas, tem esses medos que limitam a gente.
Então, esses são os grandes e pequenos hábitos.